Fala galera, eu sou o Tanto Quanto Nerd e estamos de volta. Desculpe por ter demorado um pouco a postar o vídeo. Passei infelizmente por uma crise renal, mas já estou melhor, estou recuperado. E hoje nós vamos falar dos meus 3 tops séries de ficção científica. Então fica ligado que daqui a pouco tem mais. Então, moçada, a primeira série que eu vou falar com vocês, que eu acho que é a primeira lista de todo mundo que pensa em série de ficção científica, é Doctor Who. Doctor Who ela é simplesmente a série que está mais tempo sendo exibida pela televisão. Ela é uma série que ela é feita pela BBC, inglesa, é uma série inglesa. Ela já tem mais de 50 anos e trata-se, assim, a história, ela basicamente baseia num alienígena que é o doutor, e ele se apresenta como doutor e sempre vem a frase Dr. Quem, né, o Doctor Who, é o que dá o nome à série. Ele é uma série assim, ele é um viajante do tempo, ele tem uma máquina chamada TARDIS, que ela não só é uma nave espacial, mas também uma máquina do tempo. E ele viaja durante vários períodos históricos, futuro distópico, planeta distante. Então sempre tem um embasamento assim, científico. E assim, tá, tudo bem, é muito tempo uma série, mas eles conseguiram fazer um controle muito legal de como manter esse personagem durante tanto tempo. Acontece o seguinte, o Senhores do Tempo, que é a raça alienígena que faz parte, ele quando está para morrer, ele consegue se regenerar, né? Ele vai ter um novo rosto, né? Até uma nova, algumas características de personalidade diferente, só que sempre com a história, tá tudo. Então assim, isso ocorreu com a história que aconteceu com o primeiro Doctor Who, que ele, por problemas de saúde, teve que ser substituído. Aí eles criaram essa ideia de regeneração, o que permitiu que a série esteja até hoje com a mesma carga, com o mesmo poder, assim. E o que eu mais gosto dessa série é que ela é muito bem escrita. Para quem acompanha, quem já viu as primeiras dessa nova, quer dizer, ela foi dividida em 2 etapas, né, praticamente. Ela foi gravada até um certo ponto, né? E depois ela foi retomada ali por volta de 2000 e pouco, 2005. E essa é uma etapa até assim, com cores, né? E quem acompanha essa primeira etapa, ela pode perceber assim, que são histórias muito bem escritas, muito bem desenvolvidas para uma tecnologia da época que mesmo hoje você assistindo, você vê que, assim, que não são os melhores efeitos, mas sei lá, uma história que te prende. E eu tô falando de coisa antiga, quero ver as primeiras temporadas. Então assim, acontece o seguinte, pelo menos 97 episódios dessas 6 primeiros anos de temporada estão desaparecidos. Por quê? Existem algumas teorias. A primeira é que a BBC, nessa época, ela realmente queimava as fitas antigas por causa de espaço para estocar. Então eles queimavam. E ainda tinha outra que tinha os sindicatos de atores que não viam com bons olhos as reprises. Então eles também forçavam essa queima de arquivos. Mas, coisa bem... é teoria, assim. Alguns episódios conseguiram ser resgatados. A maioria são de televisões estrangeiras que compraram esses episódios para exibição. A BBC mesmo tem muito pouco.
dessas primeiras temporadas. E para quem um fato interessante é que da primeira até hoje foram 11 doutores, né? Então assim, tem o especial de Natal. Cara, não pode, se você é nerd, se você quer entender um nerd, se você conhecer de várias teorias, ficções, principalmente assim, o mundo nerd, conheça Doctor Who. Ah, mais uma curiosidade. A nave, a TARDIS, ela é no formato de uma casa, de uma cabine de polícia antiga. Ela é de 1960. Por quê? Segundo o enredo, as naves dos Senhores do Tempo, toda vez que elas pousavam em algum tempo, espaço ou local, elas conseguiam se disfarçar por algum ícone ou alguma coisa da época. E a do Doctor Who, ela, quando ela estacionou na Grã-Bretanha, ela se transformou nessa cabine, porém ela ficou defeituosa, ela, vamos dizer, quebrou essa parte. Então assim, ela vai ser sempre uma cabine, independente da época. E isso também se tornou um ícone da série, né? Então como é que você consegue identificar vários momentos, referências da série, né? A série também tem um universo expansivo, ela tem livros, teve um desenho que não foi sucesso. Mas, gente, vale a pena. Assistam e comentem aí quem já é aficionado aí. Bem, gente, a outra série é uma série que quem viveu nos anos 90 vai conhecer um pouco dela. Inclusive, eu cito ela porque é uma que me marcou muito. Que é uma série que passava na TV Record. Essa série se chama Pretender. Ela teve 4 temporadas só, mas ela foi de 1996 a 2006. Qual que era a história? Ela se passava a temática dela, assim, existia um local, o centro, que pegava garotos gênios e treinavam eles para ser o que é chamado pretender. São pessoas que podem ser o que elas quiserem, né? Então isso ajuda a vender casos, resolver várias coisas, pode entender a mente de um psicopata, pode entender a mente de um político, ela pode ser especialista no que ela quiser. E com isso eles são crianças que foram treinadas, e no caso do personagem principal, que é o Gerald, que acabou fugindo do centro, né? E a história se desenvolve nisso, ele foge do centro para poder ter, que ele começou a descobrir que algumas coisas que ele era usado pelo centro foram coisas que estão além da moralidade. E com isso também buscar a história da vida dele, quem é ele, de onde que o centro buscou ele, quem são os pais, quem são as mães. Então assim, é essa busca dele constante. E durante esse período ele vai ajudando pessoas, ele vai se tornando especialista em vários assuntos e vai ajudando algumas pessoas que ele acha que precisa. E o centro vai correndo atrás dele, faz essa perseguição de gato e rato. E é uma série assim que me marcou muito não só pelo roteiro, mas também pela ação, pelo ritmo que ela tem, por estar envolvendo uma história muito maior também por trás, né? E também porque ela é extremamente científica, né? Mente humana, até onde que a gente pode ir, ou até onde é que a gente pode ser, né? Por que se limitar? Eu acho que o Pretender, ele também pode ter sido uma base também para algumas séries, algumas ficções, por exemplo, Sem Limites, por exemplo, o cara toma uma pílula e pega e começa a acessar mais parte do cérebro. Então, eu acho assim,
é uma que me marcou muito, essa série. Então, moçada, mais uma série aí top, vale a pena, muito bem escrita, muito bem feita e com uma trama bem legal, apesar de ter só até a quarta temporada, vale muito a pena assistir. E a terceira série de ficção científica que eu tenho para indicar para vocês é uma série chamada Santuário. E ela, assim, ela começou com uma websérie. A história dela é muito legal, gente. Ela começou com uma websérie. Ela é canadense. É, foram 8 episódios. Desses 8 episódios, é ela houve tanto um sucesso que ela acabou sendo transformada numa série para TV. Né, o Sci-Fi acabou se pegando ela, então transformou-se sem tirar aquela pegada das webséries que utiliza muito chroma key, né, esse tipo de efeito, mas trouxe muita qualidade. A história basicamente ela se passa em torno da doutora Magni. Ela é uma pessoa que toma conta desse local chamado Santuário, que é um local que é para preservar, ajudar, manter assim, espécies, né, os não humanos ou super-humanos, que são místicos, são animais, são, por exemplo, Sasquatch, ele tem até na equipe um lobisomem, então assim, é muito legal. E o enredo ele vai entrelaçando vários fatos, assim, porque ele tem uma pegada bem britânica também, e ele vai entrelaçando vários personagens literários da cultura, né? Dessa literatura clássica de terror, né? Que vampiro, personagens como Sherlock Holmes, até o Tesla, né? Então envolve muito essa história, vai envolvendo, então é bem legal, é bem escrita, é bem feita, tem chroma key, tem, mas é bem legal, ele envolve vários personagens, Jack o Estripador, e numa forma, assim, você acaba descobrindo que é spoiler, mas todo mundo vai saber assim no terceiro, quarto episódio, que a doutora Magda, ela ingere nela, junto com um grupo de amigos, um soro, né, na verdade é sangue de vampiro, e todos eles acabam tendo algum tipo de reação. Aí só que nela ela tem a reação da imortalidade. Um dos parceiros delas de estudo, ele se torna invisível, então se torna um homem invisível. Um outro se tornam podendo se materializar. Só que isso acaba... A gente vai ver... Isso eu não vou contar não, mas acaba descobrindo que ele também é o Jack o Estripador. O outro tem a mente aguçada, se transforma, na verdade, é o nome do parceiro do Sherlock Holmes, né? Que acaba que é o que dá a fama. Gente, eu não vou ficar dando muito spoiler não. Mas assim, envolve vários personagens dessa literatura. Que é fantástico, muito bem escrita, vale muito a pena. É legal você ver uma série que teve uma ideia pequena já no universo virtual, como uma websérie, e conseguiu caminhar para uma série. Foi sucesso. Ele tem um final, né? Então assim, as temporadas são muito bem escritas, elas vão crescendo com uma boa série de temporadas, ela vai crescendo em termos de enredo, em termos de clímax, em termos de personagens. Então assim, vale a pena. Bem, moçada, se vocês têm uma outra série de ficção que queira colocar aqui, ou falar dessa série que eu falei, por favor, comente no post. E se gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha, não deixe de assinar o canal. E depois estamos de volta.